Olá, amigos. 8 horas. Vamos começar a nossa live hoje. Talvez hoje vocês estranhem um pouco, porque nós temos um fundo musical que não estava no programa. Mas isso acontece nos melhores estúdios que não são preparados para tal, né? Mas hoje, então, nós temos um assunto importante para tratar, vários assuntos, e um deles é muito importante, que é justamente o do tema que nós colocamos, que é inclusão ou exclusão. Então, isso é uma coisa bastante interessante que nós precisamos pensar, e eu gostaria que todos prestassem bastante atenção nesse tema, tá? Porque ele tem sido assim, tem dado problemas seríssimos, principalmente pelo seguinte: há pessoas, tá, muito bem preparadas, etc., com fama até de pessoa entendida de educação, com fama de pessoa autoridade, inclusive em educação inclusiva, e que de vez em quando dão determinadas declarações que me deixam espantado. Lógico, muitas vezes essas pessoas têm a teoria, até escrevem as leis, parte das leis, das diretrizes, dos manuais, mas nunca tiveram em sala de aula. Então, a partir do momento que você nunca está numa sala de aula, há coisas que realmente não dá para nós entendermos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com determinadas declarações para evitar que a gente prejudique a criança e o adolescente, que são os objetos nossos. Então, é muito perigoso nós estarmos só ouvindo determinadas pessoas e não raciocinando, e não refletindo sobre isso. Então, essa semana, por exemplo, nós tivemos um caso bastante grave, muito grave mesmo, numa entrevista, que eu não vou dizer o nome da pessoa, porque isso acontece frequentemente com diversas pessoas, autoridades, inclusive educacionais, em que essa pessoa comentou sobre as leis de inclusão, as diretrizes de inclusão, os manuais de inclusão, tá? Os estudos de inclusão, e comentou também sobre determinadas convenções, como a da Guatemala e outras convenções, sobre a necessidade de não se discriminar ninguém. Então vamos entender o seguinte: é óbvio, nós não podemos discriminar ninguém. A discriminação, principalmente quando é em relação a alunos numa sala de aula, a alunos numa escola, a pessoas que precisam aprender, é uma discriminação criminosa, porque ela vai provocar uma coisa chamada exclusão e não inclusão. E exclusão, obviamente, vai acabar fazendo com que essa pessoa tome o rumo que muitas vezes é justamente o que nós não queremos, é o crime organizado. Uma pessoa mal preparada para assumir qualquer função normal vai ser absorvida pelo crime, porque tem função para todo mundo lá, principalmente quem não tem diploma. Então nós temos que tomar bastante cuidado e refletir, porque eu vejo muito o seguinte: as pessoas ouvem alguém falar, e como é uma autoridade, elas simplesmente seguem aquelas frases faladas ao pé da letra e não não refletem sobre a consequência terrível que aquilo vai acontecer. Então, uma das coisas que foi falado foi o seguinte: nós não temos que adequar o nosso conteúdo, o nível da nossa aula ao aluno especial. Ele é que tem que se adequar à aula. Gente, peraí. Como é que eu vou fazer um aluno especial se adequar à minha aula? A inclusão se dará da maneira que ele vai entender a aula que você está dando, etc. Eu não entendi nada. Vamos ver o seguinte: aqui nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, tudo que eu li dessa lei, lógico, há coisas que eu faria diferente, mas ela está muito boa, ela está praticamente perfeita, tá? Ela jamais permitiria nós fazermos o aluno se adequar à nossa aula. Ela determinaria nós adequarmos a nossa aula ao aluno, em diversos trechos, não vou ler aqui.
Eu já fiz um vídeo destrinchando essa lei. Outro documento muito interessante, esse que todos os estados já devem ter, são as diretrizes de educação inclusiva. Essa é a do estado da Bahia. Tá? Mas todo estado está fazendo a sua diretriz e todos os municípios, assim que as diretrizes estaduais estiverem prontas, vão começar a fazer as suas diretrizes específicas com as especificidades dos seus municípios. A do estado da Bahia, que é a única que eu estou em mãos agora, que as outras ainda não baixei, está perfeita também. Eu faria dessa forma? Não, muita coisa eu não faria dessa forma. Mas o que está ali dá tranquilamente para nós fazermos uma educação de qualidade, inclusiva de qualidade. Na Lei Brasileira de Inclusão, na Diretriz de Educação Inclusiva do Estado da Bahia, tá? Todas elas dá para fazer uma educação de qualidade. As diretrizes municipais que eu estou tomando conhecimento também, nenhuma delas diz o que essa pessoa falou. Então, ou essa pessoa não leu, o que eu não acredito, ou interpretou errado, ou se por acaso alguma convenção em algum lugar do mundo fala que nós não devemos adequar o currículo à criança especial ou adolescente especial, aí, se a lei diz isso, a lei está errada. Simples assim. Essas duas aqui não dizem. Nem a Lei Brasileira de Inclusão, nem a Diretriz de Educação Inclusiva do Estado da Bahia. Então, elas estão certas. Agora, se tem alguma lei que fale isso, a lei está errada, porque o que nós não podemos é prejudicar uma criança que está numa sala de aula. Então, vamos ver na prática? Então, é importante que toda vez que alguém falar alguma coisa, até eu mesmo falar alguma coisa, tá? Em vez de nós simplesmente seguirmos rigorosamente o que a gente está falando, o que eu estou falando, ou o que uma outra pessoa está falando, vamos experimentar, gente, vamos ver na prática. O que eu falo normalmente eu já experimentei, e eu experimento sempre. Mas, de qualquer maneira, vamos fazer nós mesmos na prática aquilo, inclusive para nós sabermos se poderemos alterar um pouco para ficar mais eficaz, etc., ter um resultado melhor e até dizer para a gente, ó, aquilo que você falou, eu fiz e mudei isso, ficou bem melhor. Mas não vamos simplesmente dizer que é assim sem experimentar. Vamos experimentar, colocar na prática e verificar. Eu tenho visto muito até ao contrário, a pessoa dizer que não funciona nada sem experimentar. Não tem sentido, né? Então vamos experimentar para ver. Então vamos ver o seguinte, vamos na prática, como eu disse que eu ia comentar hoje. Vamos ver um caso simples. Chegou um aluno na nossa sala e ele, como eu sempre falo, ele está num nível bem abaixo do nível da sala, por causa da idade dele, nós não vamos colocar ele na mesma série de pessoas de nível de idade cronológica muito diferente, né? Deixa eu ver, Lincoln. Ah, sim, Lincoln diz uma coisa que realmente é verdade. Os professores passaram muito tempo na faculdade se preparando para alunos normais, digamos assim, sem pensar em hipótese alguma de ter um aluno especial, inclusive incluso na sala. Então, é isso que nós temos que ver. Aí nós recebemos uma sala de aula, 30 alunos e um aluno especial, em que ele está no nível bem abaixo dos outros alunos. Então, vamos ver o seguinte, como é que nós vamos dar essa aula? Bom, se nós formos professores de verdade, nós vamos nos preocupar com todos aqueles alunos e vamos ver o nível de cada um deles para nós adequarmos o conteúdo que nós vamos dar ao nível de todos aqueles alunos. Não estou nem dizendo que tem que ser especial. Se tem um aluno que tem dificuldade na minha matéria, eu tenho que adequar o meu conteúdo para que ele se empolgue na matéria, para que ele veja que ele saiba a matéria, para que ele quebre as barreiras da matéria, para que ele aprenda, porque eu sou um professor de verdade. Eu quero o quê? Eu quero estimular todos os meus alunos a aprenderem a partir do que sabem mais além. Mas se eu sou um dador de aula, a diferença é essa, professor ou dador de aula? Se eu sou um dador de aula, tá? Aí eu não vou fazer isso. Tá? Se eu sou um dador de aula, oi Regina. Oi Adailton. Se eu sou um dador de aula, eu vou simplesmente dar a aula que eu sempre dei a vida toda. E estou pouco ligando para aquele aluno especial que está ali, ou para aquele aluno normal, porém, que tem uma certa dificuldade de aprendizagem.
Aí essa senhora chega e diz que nós não podemos adequar o currículo. Nós temos que dar a aula padrão e o aluno que tem que se adequar àquela aula e a aprendizagem dele, a inclusão dele será aquilo que ele vai captar daquela aula. Tá? Como? Como ele vai captar? De que maneira esse aluno vai captar alguma coisa? Como? Não é nada disso, meu Deus. Então vamos ver uma coisa. Quando acontecer uma coisa dessas, eu vou até mostrar para vocês aqui o seguinte. Alguém falar que não temos que adequar currículo nenhum, então vamos mostrar esse texto e vamos pedir, dizer que a gente entregou esse texto para eles e pedir, leia esse texto e responda a pergunta que eu vou fazer sobre o texto. Aí a pessoa vai dizer, eu não entendo grego. Sim, e daí? Você que tem que se adequar. As pessoas que entendem grego leem isso aqui com maior facilidade e respondem qualquer pergunta sobre esse texto. Ah, mas eu não leio grego. Você é um especial que não sabe ler grego. Se adequa, hein? Porque inclusão, eu tenho que dar o mesmo texto para todo mundo. Então, esse texto eu dei para os alunos que são gregos e para o aluno que não é grego, que não sabe falar grego. Segundo essa pessoa, a inclusão é isso. Nós temos que dar a mesma matéria, a mesma tarefa e fazer as mesmas avaliações para todo mundo. Espera aí, né? Não é um absurdo? Então, óbvio que não pode, gente. Primeiro que nós estamos fazendo com que essa pessoa... Aí ela diz, não, mas aí, se você der um texto diferente, a pessoa vai sentir que é diferente do outro. Então, ela vai se sentir excluída. Excluída ela vai se sentir se ela olhar um texto e não entender nada, como se fosse esse que eu mostrei do grego. Aí que eu me sinto excluído, eu não sei nada de grego, então se me mostrar esse texto eu vou me sentir excluído, se o cara do lado lê. É óbvio, né? Não tem nem dúvida. Então vamos ver o seguinte, gente, vamos raciocinar sempre pela consequência e não pela interpretação que essas pessoas dão das leis que não dizem isso. Se bem que um bom advogado consegue interpretar uma lei de diversas maneiras diferentes, a depender do cliente que ele tenha, né? Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos interpretar a lei e o cliente é o aluno que precisa ter sucesso e que não pode ser excluído. Então, e se sentir excluído, ele não pode sentir a baixada autoestima dele. Então, isso é super importante. Eu ouvi perguntas, por exemplo, da pessoa duvidando. Ou disseram, não, eu ouvi o professor Roberto, ele tem razão, mas ela também tem razão, porque ela é uma autoridade nisso, então a gente tem que olhar o que ela fala e olhar o que ele fala, e só faltou dizer, somar e dividir por 2 as ideias. Não tem que somar a minha fala com a fala dela, não. Tem que pegar a fala minha ou dela e colocar na prática e verificar qual que você acha que tem consequência positiva e qual que você acha que tem consequência negativa. Então vamos raciocinar bastante, gente. Vamos tomar bastante cuidado com isso, mesmo que dê trabalho, porque dá trabalho. Educar dá trabalho. Ser um professor de verdade dá trabalho. Dá trabalho, mas dá prazer. Por quê? Porque ser um dador de aula não dá muito trabalho, mas dá prazer. Você chegar numa sala de aula e dar uma aula padrão para todo mundo, sem nenhuma preocupação com que fulano A, B ou C não esteja entendendo o que você está falando, isso é prazer? Eu não sinto. Eu sempre, quando estou dando aula, eu fico preocupado se todos estão entendendo. Preocupado mesmo. Fico olhando para ver se alguém... Às vezes tem aulas que eu dou, que são aulas expositivas, por causa da quantidade de matéria, em determinados cursos de pós-graduação. Eu acho terrível isso. Mas a preocupação com o aprendizado, a preocupação se estão entendendo, a preocupação tentar fazer com que as pessoas se empolguem com aquele assunto, discutam, porque aí já não fica mais expositiva, discutam, apresentem suas ideias, viu que atrasa um pouco a matéria, para que todos realmente sintam a matéria, sintam o conteúdo, independentemente do nível intelectual e da capacidade cognitiva de cada um. Então, se nós temos um aluno que tem uma capacidade menor, como eu já fiz com adultos mesmo, em determinada cidade, que eu percebi que eu tinha duas alunas que que tinham uma deficiência mental leve, mas tinham. Então, eu não dei aula expositiva, eu coloquei a aula todos em grupos operativos, falei o geral, disse perguntas, um roteiro para as pessoas seguirem, e fui
Não fui em todos os grupos, porque não daria tempo. Eu fui no grupo em que elas estavam, é óbvio, e fiquei orientando. Nunca aconteceu isso, eu nunca vi um professor fazer uma coisa dessas, ficar nos ajudando a entender o que está escrito no livro. Por quê? Porque precisava. Então, isso é importante. E eram professoras ainda mais, né? Então, isso é importante. Nós vemos que a inclusão, a educação inclusiva, ela precisa ser, as leis precisam ser bem interpretadas. Nós precisamos ler direitinho, interpretar direito. Se na hora que nós interpretarmos algum trecho de alguma dessas leis, Lei Brasileira de Inclusão, Diretriz de Educação Inclusiva, normas, etc., até o novo BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Esse negócio de ficar falando sigla é terrível, já me reclamaram disso, né? Se nós interpretarmos algum trecho de alguma dessas leis de maneira que, na hora de nós aplicarmos, vai baixar, vejam só, vai baixar a autoestima de algum aluno, significa que nós estamos interpretando errado. Ou a lei está errada. Simples assim. Então, é mais fácil nós estarmos interpretando errado, já que teve um monte de gente estudando para colocar, e pelo que eu li dessa vez, não tem erro. Tem algumas coisas a menos do que poderia ser colocado, mas erro não. Pelo menos eu não detetei erro nenhum, em nenhuma delas, inclusive na do Estado da Bahia. Agora, vamos então raciocinar nisso. Vamos pensar, vamos refletir e vamos sempre pensar na consequência. Qual será a consequência daquilo que nós estamos fazendo para que a gente possa realmente estar sendo um professor de verdade e que nós possamos realmente estar garantindo a aprendizagem de todo mundo. Então, o que a gente precisa? Inclusão ou exclusão, que foi o tema que eu coloquei. Bom, várias coisas nós precisamos pensar para garantir que nós estejamos fazendo uma educação inclusiva real, de qualidade. Então, 3 coisas são fundamentais. Tudo que nós fizermos, tudo que nós interpretarmos de cada uma dessas leis, Convenção de Guatemala, Convenção da Nicarágua, Convenção da França, de Paris, de Londres, seja de onde for, até de Coreia do Norte, se nós interpretarmos que vai prejudicar o aluno, nós estamos interpretando errado, tá? Ou a lei está errada. Então, nós temos que ver, basicamente, o quê? 3 objetivos que nós temos que ter e que todas as metodologias, todas as diretrizes, tudo tem que estar de acordo com isso. O que é? Primeiro, toda a educação tem que estar garantindo a aprendizagem. Parece que as pessoas esqueceram disso. Falam de dar aula, ensino e esquecem da aprendizagem. O que adianta ensino sem aprendizagem? O que adianta dar aula sem garantir a aprendizagem de alguma coisa? Então, em primeiro lugar, todas as coisas têm que garantir a aprendizagem. Se qualquer coisa que nós fizermos em sala não estiver garantindo a aprendizagem de todos os alunos, nós estamos fazendo algo errado. Então, como é que nós vamos garantir a aprendizagem do aluno que não consegue escrever nada? Ele não consegue escrever nada. Ele só consegue riscar, fazer risquinho. E ele está no 7º ano, tá? E só faz risquinho. Como é que nós vamos garantir a aprendizagem dele na nossa matéria? Nós vamos colocar um tema da aula da matéria. Esse tema nós vamos levar para ele a figura do tema, a mesma figura que nós pusemos para todos os alunos no roteiro que os alunos vão seguir. Aí ele vai receber o roteiro igualzinho ao dos outros alunos todos. Olha aí, uma outra parte sendo garantida aí, que é a tal da inclusão. Essa primeira parte que eu estou falando é a aprendizagem. Então ele vai receber aquele roteiro, aquela figura igualzinha à figura de todo mundo, que todo mundo vai colorir, que todo mundo vai desenhar, que todo mundo vai riscar depois, e que ele vai colorir, que ele vai desenhar, ele vai fazer isso, que todos vão fazer também. Só que todos vão fazer também, mais a resposta a determinadas questões que estão no restante das folhas. E ele vai ficar desenhando, pintando, riscando, né, acompanhado por nós mesmos, que nós vamos passar no grupo dele de vez em quando, e outras páginas terão também na dele. Então, a dele também vai ter a página do desenho e as outras páginas. A primeira página do desenho está todo mundo pintando. Ele está vendo todo mundo pintando, ele vai pintar também. E enquanto ele está pintando, um colega mais
experiente fica com ele também pintando, e ele nem vai perceber que os outros estão pintando, mas os outros já estão respondendo as questões que tem depois. E quando ele vê os outros virando página, a gente vira a página aqui também agora, você desenha o que você quiser, vamos fazer. Então, ele vai ter certeza que os outros também estão desenhando o que querem, estão riscando o que querem. Então, olha só, ele está aprendendo alguma coisa? Tá, porque ele está riscando, pintando, desenhando a partir do momento que ele sabe, e ele está com a autoestima elevada, além de quebrar os bloqueios, ele está evoluindo de um risco para dois riscos, de um risco só para risco quadrado de pintura. Ou seja, nós temos que ver qual é o nível dele, qual é o ponto de entendimento desse aluno. E nós vamos partir daquele ponto para mais além, no nível dele, nunca no nível da turma, que foi o que essa senhora falou. O nível da turma não tem sentido para ele. O que ele vai fazer com perguntas no nível da turma? Agora, com um roteiro desses, a criança vai aprender, porque vai fazer a partir do que sabe alguma coisa a mais. Se ela já estiver alfabetizada, vai escrever letras, números, etc., coisa assim. E então ele está aprendendo. E nós vamos sempre reconhecer, nossa, olha o que você aprendeu hoje. Você aprendeu um monte de coisa hoje, a gente vai registrando tudo que ele aprendeu. Porque esses alunos vão registrar o aprendizado passo a passo. Tá? Então, a aprendizagem está garantida. Segundo ponto de garantia, que eu sempre recomendo que nós estejamos atentos a isso. Porque todo aluno especial, ele não vai poder ter pai e mãe a vida inteira. Então, nós precisamos estimular esse aluno para descobrir as habilidades que ele tem, né? Estimular que essas atividades sejam desenvolvidas para que ele seja levado a desenvolver a sua autonomia futura. Então, primeiro passo, aprendizagem. Segundo passo, vamos descobrir as habilidades dele, estimular ele a desenvolver aquelas habilidades, para que ele um dia venha a ter a sua autonomia. Então, isso, quando ele sentir que ele faz alguma coisa, ele produz alguma coisa, começa na escola. É na escola que a gente descobre. Foi o professor de Temple Grandin que descobriu que ela era apaixonada por bichos. Por isso que ela é hoje a maior cientista do mundo em ciência animal. Pós-doutora em ciência animal, autista, que ela mesmo diz que é Asperger, mas ela era considerada autista severa. Tá? Então, gente, é exatamente isso. Aprendizagem. Não só nós temos que estar com certeza absoluta que estamos garantindo a aprendizagem da criança, como nós temos que passar para a criança a sensação de que ela está aprendendo alguma coisa além do que ela já sabia. Então, essa sensação é importantíssima nós passarmos para esse aluno que tem qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem. Autonomia, então, é descobrir as habilidades e desenvolver as habilidades para que a gente possa, então, fazê-la caminhar para um curso técnico ou para um curso superior, como foi o caso de Temple Grandin, né? Para que ela possa ser dona do seu próprio nariz e viver independente, ficar independente de seus pais, etc., futuramente. E a terceira? A terceira é a socialização. Não é nessa ordem, não tem nada menos importante do que o outro. Mas a socialização é super importante também, por quê? Porque nós temos um mundo social, o homem é um ser social, então nós precisamos da socialização. Tá? Lincoln se deparou com uma situação na escola em que ele trabalha. Sob a escuta de um relato de um professor, o aluno X não tem nenhuma deficiência, porém tem dificuldade de aprendizagem. A questão é, esse aluno precisa de professor auxiliar para acompanhá-lo mais de perto? Olhe, Lincoln, é outra coisa importante da educação inclusiva. Segundo, a Lei Brasileira de Inclusão, as diretrizes daqui, né? Não sei daí do Pará, que eu preciso ver a do Pará como é que está. Mas a daqui da Bahia, não. Acho que eu tenho visto São Paulo também, não. Não é colocado um professor auxiliar para acompanhá-lo mais de perto. Por quê? A responsabilidade pela aprendizagem de todos os alunos é do professor regular. Tá? A única, na diretriz de educação inclusiva do Estado da Bahia, coloca-se mediadores. Mas na Lei Brasileira de Inclusão não existe mediador. Exige apenas o profissional de apoio escolar. É o único que seria obrigatório, é o de apoio escolar, a não ser que precise de intérprete de Libra, etc., coisa assim. Mas seria apenas o apoio escolar, que é o cuidador para higiene pessoal, etc. Professor auxiliar, não.
Algumas escolas, como no caso da minha, por exemplo, a gente põe um mediador para ajudar o professor a fazer essa adaptação curricular. Mas é para ajudar, porque a responsabilidade é toda do professor regular. Né? Então, o professor auxiliar, quem quiser colocar, tem que tomar o cuidado de não tirar essa responsabilidade do professor regular, porque essa é a responsabilidade dele. Tá? Não tem nem dúvida. Não adianta dizer não dá, não dá, não dá, que dá. Que dá, dá. Basta, vai dizer, mas você não conhece sala de aula. Eu estou em sala de aula, eu conheço sala de aula, eu falo pela prática. Então, isso é super importante. Nós vemos esse detalhe, ou seja, dá sim. Como é que eu vou fazer? Aí eu repito sempre a mesma coisa. Experimente alguma metodologia que alguém tenha desenvolvido e que diga que serve para isso. Eu experimentei um monte. Várias não deram certo, até que eu desenvolvi uma a partir de Pichon-Rivière, que é a dinâmica grupal, e essa dá certo, embora muitos professores resistam bravamente a aplicá-la, porque acham que ela não vai dar certo sem ter aplicado, sem ter experimentado. Tá? Essa metodologia tem um vídeo meu comentando sobre isso. Né? E em todo local que eu vou, eu sempre tendo tempo, eu explico também como fazer essa metodologia de dinâmica grupal. Né? Então, na realidade, o que nós precisamos é mostrar para os professores que ser professor de verdade não é dar aula, não é ser um dador de aula. Né? Ser um professor de verdade é garantir a aprendizagem daquele aluno que tem uma tremenda dificuldade na sua matéria. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou dando raiz quadrada, o cara não sabe nem conta de dividir, dê conta de dividir para ele e reconheça que ele está sabendo fazer maravilhosamente uma conta de dividir. Aí passa uma conta de dividir mais difícil para ele. Mas ele nunca vai acompanhar a matéria. Vem cá, ele vai. Qual é a outra opção? A outra opção é você fingir que ele sabe raiz quadrada. Fingir. Aí ele decora uma conta de raiz quadrada sem saber conta de dividir. Então eu não tenho uma outra opção. Quem tiver, me explique. Porque no caso no meu entendimento, eu tenho que me adaptar ao nível do aluno no exercício para aquele aluno, não para os outros. Tá? Então, isso é que, no meu modo de entender. Sim, Nico, mediador, sim. Mediador é o tal que eu uso na minha escola, que seria o caso desse, né? Mas que não é obrigatório, tá? Mas que é muito conveniente o mediador, sim. Ainda mais porque os professores regulares, como você mesmo falou, e todo mundo comenta comigo também, os professores regulares não estão aprendendo isso nas suas faculdades de pedagogia, nas faculdades, nos cursos de licenciatura, eles não estão aprendendo isso. Estão aprendendo a dar aula para o aluno normal. Então, isso é um problema sério. Né? Porque chega em sala de aula e ele descobre que tem algum aluno que não é tão normal como ele pensava que todos fossem. Eu pensava que a turma fosse sempre homogênea. Nunca, não existe turma homogênea em lugar nenhum do mundo, que eu saiba. Sempre tem alguém que tem uma dificuldade. A gente apenas é treinado para não ver, treinado para não perceber, treinado para passar por cima e fingir que esse aluno está aprendendo alguma coisa. Aí vai ao conselho de classe e passa esse aluno porque ele é especial. Então, gente, vamos prestar bastante atenção, sempre, como eu disse, às consequências das nossas atitudes. Mesmo que essa atitude esteja sendo tomada porque alguém interpretou que é assim e determinou, tem que fazer assim. Sim, vamos até fazer, mas vamos medir a consequência. A consequência vai ser positiva? O aluno vai ficar satisfeito que está aprendendo? O aluno vai evoluir? Se o aluno não vai evoluir, se o aluno vai baixar a autoestima, se ele vai se sentir inferior aos outros, está errado. Tem algo errado aí, vamos rever. Então, antes de qualquer coisa, rever, analisar consequências, ok? Então, esse da educação inclusiva, do incluir ou excluir, eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós temos que refletir o tempo todo. Qualquer dúvida a mais sobre isso, mandem seus relatos, que nós vamos, então, discutir. Eu posso fazer um artigo exclusivamente sobre essa dúvida, para a gente tirar. Só um detalhe. Uma coisa que ajuda muito a todos nós é o censo escolar.
A equipe do censo escolar colocou nas instruções do censo uma série de questionário com as perguntas mais frequentes em relação ao censo escolar. E esse questionário, ele esclarece uma porção de coisas, como, por exemplo, qual a definição de uma pessoa com deficiência. Então, é interessantíssimo isso pelo seguinte, todos os professores têm que saber o que é uma pessoa com deficiência, quais são as deficiências e quais são as síndromes, quais são os transtornos que podem ser atendidos pelo atendimento educacional especializado. Por que eu digo que todos os professores têm que saber? Porque quem vai dizer se o aluno precisa de AE ou não, quem vai dizer se o aluno pode ser atendido, deve ser atendido pela AE ou não é médico, é o professor, é a escola. Se a escola achar que precisa de uma equipe multidisciplinar, ela vai montar uma equipe multidisciplinar composta de pedagogos, professores, psicopedagogos, neuropedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos de educação, nunca médico. Tem nada a ver com medicina isso, não é tratamento, é aprendizagem. Aprendizagem, quem entende é professor. Então, aqui, esse quadro é interessante, essas questões, porque eles esclarecem uma porção de coisas, deficiência, etc. E isso que eu falei está aqui. Nota técnica 04 de 2014 do MEC, CECAD, DPE, aquelas siglas todas do MEC, né? Essa nota técnica de 2014 mostra claramente que não é, que é inclusive proibido exigir laudo médico, é proibido exigir laudo médico para se matricular uma criança para o atendimento educacional especializado. Entenderam? Então, essa nota técnica diz claramente isso. Então, aquele negócio do professor, cadê o laudo? Eu preciso do laudo dessa criança. Eu tenho que ter, qual é o CID da doença dessa criança? CID, laudo. Para que você quer CID? Para que você quer laudo? Nós não precisamos nada disso, não. Nós precisamos analisar a criança. Você não vai tratar a criança, vai tratar? Então, quando o professor pede um CID, um laudo, um diagnóstico, só se esse professor for médico e quiser fazer o tratamento dessa criança. Tá certo? Sem a gente saber, ele fez o curso de medicina e está querendo tratar a criança. Se ele é professor e vai educar a criança, ele não precisa nada disso. Ele precisa saber quais são ele precisa ter uma noção dos sintomas que caracterizam as síndromes que são atendidas pelo atendimento educacional especializado para ele encaminhar essa pessoa para o atendimento educacional especializado. Então, isso tem nesse questionário do censo escolar, fala, por exemplo, quais atividades, critérios para recursos, então se atende, quais são os tipos de deficiência, tá? Então, aqui diz todos os tipos de deficiência, que é transtorno global de desenvolvimento, deficiência, baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, surdez, deficiência múltipla, surdo-cegueira, transtorno global de desenvolvimento, autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, tá? E também altas habilidades de superdotação. Então, isso tudo está em todos esses documentos. Quem quiser, manda um e-mail para mim, a gente manda as referências desses documentos para vocês terem eles aí, e inclusive para poder saber que somos nós, professores, que sabemos quem é que precisa de atendimento educacional especializado. A referência desse que não precisa laudo médico, Lincoln, a nota técnica 04 de 2014 do MEC. Então, nota técnica 04 de 2014 do MEC, deixa eu ver se dá para ver. Eu vou botar aqui para ver se eu consigo mostrar. Deixa eu ver se... Aqui. Nota técnica 04 de 2014 do MEC. Essa nota técnica é que mostra claramente que não pode. Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, a Diretriz de Educação, inclusive do Estado da Bahia, a Lei Brasileira de Inclusão, foram baseadas nessa nossa nota técnica. Tá? A Diretriz de Educação já diz isso claramente. Não é necessário laudo médico.
Então, vamos parar com essa história de... o que nós precisamos saber de uma criança especial? Vamos ver? Tudo que eu digo é para nós vermos na prática, tá? E, por coincidência, tudo que eu falo que é na prática está amparado pela legislação. Por quê? Porque, na prática, nós sentimos o que é importante para a aprendizagem da criança. E a legislação não poderia vir dificultando isso. E não vem, pelo menos as que eu conheço, não estão dificultando. Então, o que nós precisamos descobrir numa criança que entra na nossa sala e que você percebe que ela não é igual às outras, ela tem uma série de dificuldades. Então, nós precisamos saber o quê? Em primeiro lugar, nós precisamos saber qual é a dificuldade dela, qual é o carimbo, se ela tem algum rótulo, qual é o nome da síndrome do transtorno. Não precisamos saber nada disso. Nós, como professores regulares, não precisamos saber nada disso. A escola, sim, que vai ter a sua equipe de professores, psicopedagogos, para saber se as características dessa criança são características atendidas pelo AEE. Se nós temos pessoal especializado para desenvolver o cognitivo dessa criança. O que é o cognitivo? Capacidade de aprender. Então, aí nós vamos mandar essa criança para essa equipe para desenvolver a capacidade dela aprender, se nós acharmos que essa criança, as características dela, nós temos pessoal especializado, ou vamos providenciar pessoal especializado, para desenvolver esse cognitivo. Aí, esses profissionais que vão desenvolver o cognitivo vão estar em contato com os professores regulares, dizendo, esse aluno X, ele, para aprender, precisa que toda aula sua, para ele, tenha que ter figuras, cores, etc. Ou a aula sua tem que ter mais som do que imagem, ou mais imagem do que som. Ou ele tem uma capacidade de leitura uma velocidade muito baixa. Então, ele precisa que os textos estejam já escritos para ele. Ele não pode ficar copiando do quadro. Tá? Ele tem dificuldade de copiar do quadro. As características dele são mais de dislexia, descalculia. As letras balançam, dançam. Então, você vai ter que colocar essa criança já com o texto pronto, etc. Ou o texto vai ter que ver com letras maiores. Ou seja, essa equipe do AEE vai orientar o professor da forma como o professor vai alcançar essa criança. Vamos que não tem equipe nenhuma. Tá? Que não tem equipe nenhuma na escola. Uma escola pequena como a minha, por exemplo. Que a equipe do AEE na minha escola é imensa, enorme. Sou eu e o mediador. Essa é a equipe do AEE que nós temos na escola. Tá? E funciona. Funciona. Então, o que é? Já que não tem equipe, aí é o professor regular, quem vai olhar para aquele aluno, se tiver uma ajuda como a minha ou do mediador, tudo bem. Vai olhar para aquele aluno e vai dizer, como será que ele me ouve? Como será que ele me entende? Então, ele vai chegar perto do aluno e vai procurar descobrir como o aluno entende. E aí, a partir do momento que trava criar empatia. Tá? Então, olha só, eu não preciso saber do diagnóstico, eu não preciso saber de CID, eu não preciso saber de nome, de rótulo nenhum. Eu preciso saber como chegar nele. E para eu chegar nele e ele me aceitar, o que eu preciso fazer? Eu preciso gostar dele. Então, isso é inclusão, isso é educação inclusiva. E não ignorar o cara e dizer ele tem que se adequar ao currículo. Eu não. Eu tenho que chegar nele, eu tenho que conquistar esse aluno para que ele goste de mim e assim ele goste de aprender. E com isso nós vamos então descobrindo como alcançar para conseguir fazer um diagnóstico. Que diagnóstico? Diagnóstico da síndrome do transtorno? Não, um diagnóstico de onde está o ponto de entendimento dele. O único diagnóstico que nós precisamos saber dos alunos especiais é onde está o ponto de entendimento dele e de que forma nós vamos garantir que ele aprenda alguma coisa a partir daquilo que ele sabe. Então, o ponto de entendimento é que nos vai dizer o que ele sabe. Sem nós sabermos o que ele sabe, nós vamos ensinar a ele o quê, gente? Não tem como, impossível. Impossível. Alguém aprende a partir daquilo que não sabe? Eu vivo dizendo isso. É lógico. Gessiane disse uma coisa clara, a inclusão precisa muito da afetividade entre aluno e professor e vice-versa, sem dúvida. Nós temos que provocar essa afetividade, nós temos que ser afetivos. A afetividade
na educação inclusiva é fundamental. É fundamental. Tá? Afetividade é fundamental na educação. Aquele meu segundo livro, que eu estou sem ele aqui, Afetividade na Educação, ele te estuda do início ao fim do livro. Vários de vocês já têm esse livro. Ele mostra do início ao fim a necessidade da afetividade da educação como um todo. O outro livro, aquele estudo sobre relacionamento e sexualidade, mostra a mesma coisa, a afetividade do desenvolvimento do relacionamento, da sexualidade. Afetividade em todos os aspectos. O livro que vai sair, que não está pronto ainda, que é o de Educação Inclusiva, é afetividade do início ao fim. Por quê? Porque uma coisa básica que em todos os cursos que eu dou na parte de psicanálise, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, etc., é que o nosso cérebro, se tiver com a autoestima elevada, se nós estivermos de bem com a gente mesmo, se nós estivermos bem resolvidos, o nosso cérebro sozinho, ele vai fazer coisas que nós não fazemos ideia, que nenhum médico vai conseguir fazer na vida. Então, se o nosso aluno tem alguma deficiência, alguma dificuldade, algum sintoma que prejudica a sua aprendizagem, se nós nos preocuparmos com essa afetividade para elevar a autoestima dele, nós estamos com meio caminho andado, talvez até mais do que meio, 80% do caminho andado. Por quê? Porque o cérebro dele vai estar trabalhando a favor dele. Então, isso significa conquistar o aluno. Primeiro, descobrir como ele nos entende. Conquistá-lo. Descobrir como nós podemos entendê-lo. Descobrir o ponto de entendimento dele. Pronto. A partir do ponto de entendimento dele, nós vamos ensinar a partir do que ele sabe para mais além. Todos os dias nós vamos pegar esse aluno e vamos levá-lo mais além e reconhecendo no dia seguinte aquilo. E em contato com a família, nós temos que deixar bem claro que a família tem que fazer a mesma coisa em casa. Se a família chega em casa e faz ele regredir, no dia seguinte, nós vamos ver que o nosso trabalho foi todo jogado fora. Então, muito importante que o professor, ou a escola, ou a coordenação, mantenha contato permanente com as famílias, para que as famílias façam o mesmo papel. Reconhecer o que o aluno está sabendo fazer, ficar alegre de verdade na frente do aluno, alegre de verdade, tá, na frente do aluno, para que nós possamos, a partir disso, provocar, usando o cérebro dele, provocar a redução de seus sintomas e a sua aprendizagem. Camila pergunta o seguinte, em relação ao laudo e CID, não é interessante que a escola obtenha informação a respeito do diagnóstico da criança? Quando conhecemos o diagnóstico, podemos estudar a respeito das possíveis dificuldades, se apresentar? Sim, é interessante, nós sabemos, tanto que eu digo o seguinte, para todos os, inclusive medicamentos, se a criança ela tem uma deficiência, tem uma coisa qualquer e precisa tomar um medicamento, aí nós somos obrigados a saber, não tem nem dúvida. Então, você tem uma criança que pode dar um ataque epilético, você não sabe, não sabe o horário do remédio, perigosíssimo. E isso sim. Agora, uma criança que não está com esse tipo de acompanhamento, não tem nada a ver. O que a gente precisa é saber se ela está tomando remédio, que nós não vamos dar remédio à toa para a criança. Qual é o médico que está atendendo ela, para que nós possamos entrar em contato a qualquer momento sobre aquilo. Isso não há dúvida. Isso aí é claro. O que nós não podemos é exigir CID, laudo, etc., para a nossa aprendizagem. Para aprendizagem, não. Mas para acompanhamento médico, sim. Então, isso aí é para nós sabermos qual é o remédio que ela vai... É para tratamento clínico. Só que a parte clínica que tem que ser feita na escola, se é um aluno, por exemplo, com crise epilética. É completamente diferente das outras síndromes, transtorno, como transtorno de espectro autista, TDAH, transtornos globais de desenvolvimento em geral, todos os outros que são atendidos. Agora, aí não, aí já é uma doença que precisa de um acompanhamento médico permanente, ou de alguém que possa dar o remédio na hora certa. Agora, isso não pode interferir na aprendizagem. Esse é o detalhe. Um laudo médico, como eu já... Olha a confusão. Então, você está certa nesse ponto, sim. Agora, não é para aprendizagem. É para o acompanhamento médico e dar o remédio na escola.
O problema do laudo médico da exigência é que as pessoas querem laudo médico para ver se colocam no AEE. Não é para isso. Para isso não existe laudo médico, não precisa de diagnóstico de CID de nada. Para isso precisa do olhar clínico do professor, do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, para saber essa característica dele de dificuldade de aprendizagem pode ser desenvolvida por um profissional de AE, então ele vai para o AE. Não é nada de tratamento clínico. Então, para AEE não precisa de CID, de laudo, de nada. Para acompanhar o aluno na sua doença, na sua característica especial, sim. Então, nós temos que diferenciar bastante uma coisa do outro. E não misturar. Porque uma vez eu fui perguntar por que os professores não estavam fazendo a massagem nos pés das crianças lá, porque era o mês do elemento sensor tato, né? Já que para as crianças pequenas eu sempre procuro fazer a estimulação continuada, né? Eu recomendo isso para todas as escolas de creche, educação infantil, etc., estimulação continuada. E ninguém estava fazendo a estimulação daquele mês para aquela criança. Eu disse, não, porque no laudo dessa criança diz que ele não tem nenhuma sensibilidade do pescoço para baixo. Ora, veja só. Aí eu disse, gente, o que eu disse sobre o laudo médico? O laudo médico, o diagnóstico, é para nós lermos, registrarmos na ficha da criança e esquecermos. A menos, como Camila falou, que nesse laudo diga essa criança precisa tomar esse remédio caso tenha uma crise epilética. É diferente. Mas essa parte a gente não esquece. Mas nós temos que esquecer toda a parte do laudo que diz essa criança não tem condição de fazer isso. Essa criança não tem condição de aprender. Essa criança jamais vai falar. Essa criança jamais vai andar. Isso é que nós não precisamos disso. Nós temos que esquecer. Porque quem sabe se a criança vai falar, se a criança vai andar, se a criança vai mexer isso ou aquilo, não é o médico. É o cérebro dela. Então, se nós acreditarmos nessa parte do laudo, nós vamos ficar impedidos de fazer todo o processo de estimulação que possivelmente vai fazer essa criança evoluir. Eu tenho muitos casos práticos, eu não estou falando teoria, muitos casos práticos disso. Tá? Criança que tinha um laudo médico que dizia que ela não tinha condições de ser escolarizada. Essa criança, ela está hoje no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Isso foi falado quando ela estava com 5 anos de idade. Ela hoje está no segundo ano do ensino médio, tá? Com notas maravilhosas, com rendimento espetacular, e o laudo médico diz que ela não tinha condição de ser escolarizada. O outro, o tal menino que ninguém estava fazendo a massagem do pé dele, porque diz que ele não tinha sensibilidade nenhuma do pescoço para baixo, está andando. Está andando. Gente, milagre? Pode ser milagre. Mas só tem uma coisa. Nós não temos nem que pensar em milagre, por exemplo, começar a estimular a criança o tempo todo, independente do laudo que essa criança tenha. Impedimento é impedimento para o conhecimento da medicina atual. E todos nós sabemos que o conhecimento da medicina atual está muito aquém do que nós precisamos. Então, quem conhece a criança é o cérebro dela, não é a medicina atual. Tá? Sim, Lincoln. Não precisa não. Então você já sabe que não precisa de laudo médico nenhum. E Maria José disse que o que fazer ao receber numa sala de aula regular com inclusão de alunos especiais, onde é notória a dificuldade de desenvolvimento cognitivo destes, e o educador desconhece os procedimentos educativos a ligar para os meios para não causar exclusão. Aí é que está. Maria José, nós precisamos educar esses educadores, porque eles estão fazendo o papel de dador de aula, eles não são professores. E tem muita gente que, infelizmente, que entrou na educação, a gente sabe, né? Que entrou na educação porque não tem competência nenhuma para ser mais nada na vida. Isso é um problema. Viu, Camila? Entendeu, né? Exato. Uma coisa é a doença, outra coisa é a aprendizagem. Então, e Maria José, o problema está aí. Nós precisamos educar esses nossos educadores para que eles saibam, primeiro, a responsabilidade que eles têm com o aluno especial. Eles estão esquecendo disso.
Muitos deles esquecem o aluno especial lá no fundinho da sala. Só no fundinho. Quer dizer, incrível, né? Aí uma vez eu cheguei numa palestra e disse o seguinte, já que alguém disse, mas eu não tenho como, como é que eu vou fazer um aluno especial na minha sala? Vamos fazer uma coisa? Se esse aluno especial fosse seu filho, o que você faria com ele nessa sala? Ou, se ele estiver na sala de um outro professor, o que você gostaria que esse professor da sala regular fizesse com o seu filho, se esse aluno especial fosse seu filho? Ah, mas não é assim. Eu não vou, é até ruim eu falar isso, porque de vez em quando eu gosto de ser duro e grosso. Dizer, gente, para ser especial basta um acidente. Então vamos pensar direitinho, vamos respeitar todos os alunos especiais. Se ele está na nossa sala, vamos fingir que ele é nosso filho e vamos fazer de tudo para ele ficar alegre, feliz, satisfeito e querer aprender. Vamos fazer de tudo para ele aprender mais um pouquinho do que ele aprendeu ontem. Poxa, é tão simples isso. E se você usar a metodologia de dinâmica grupal, você vai ver que é simples mesmo. Você vai ter como fazer isso. Mas parece que as pessoas resistem. Elas não querem fazer nada que não seja dar a aula padrão que elas sempre deram. Poxa, se você vai fazer o que sempre fez, você vai crescer na vida como? Quando? Quando? Se nós, eu sempre dei aula assim e vou continuar dando aula assim porque eu aprendi assim e sempre foi assim. Sim, então você vai ser eternamente um professor medíocre, certo? Porque não vai aprender nunca nada diferente. Quem faz a mesma coisa todo dia, vai para onde? Não vai crescer nunca, gente. Espera aí, vamos com calma, vamos tentar desenvolver alguma coisa diferente, vamos procurar novas metodologias, vamos criar novas metodologias. Tá? Use a minha, como eu sempre falo, use a minha. Então, Maria José, você vê muita rejeição por parte de alguns educadores, né? Sim, eu vejo também. Eu vejo diariamente, diariamente. Tem escolas que eu oriento, tem escolas que eu visito em diversos estados do país, em que eu fico surpreso com a quantidade de professores que estão seguindo essas orientações e que estão satisfeitíssimos porque estão obtendo resultados. E tem escolas que eu estou super próximo e que eu vejo uma quantidade enorme de professores que não está nem aí para isso, que não está nem preocupado com o aluno especial que está ali. E se tiver um mediador, aí é que esse professor não se preocupa mesmo, porque acha que é o mediador quem é o responsável por esse aluno aprender. Ele não tem nada a ver com isso, tem a ver com os outros alunos. Gente, é uma diferença gritante de público. Então, aqueles coordenadores, aqueles diretores de escola, aqueles professores que estão vendo ao contrário, parabéns para vocês. Agora, aqueles que estão, como eu, vendo uma coisa maravilhosa em algumas escolas e coisas terríveis, as escolas estão muito próximas deles, terrível isso. Né? Então, é difícil nós modificarmos a cabeça de quem nada quer, não quer crescer, não quer evoluir, quer ser medíocre a vida inteira, e sente que o errado é quem está dizendo que tem que mudar. O errado é quem está desenvolvendo uma metodologia como a que eu desenvolvi. Não é que eu seja um gênio, não. Não é nada disso. Eu desenvolvi porque eu precisei desenvolver, eu estava procurando e não achei. De repente eu vi Pichon Rivière, meus alunos todos sabem disso. Lendo Pichon Rivière, eu disse, deve dar certo. Desenvolvi e deu certo. E tem professores de diversas escolas, tem escolas que não fazem outra coisa. Fui visitar uma escola agora há pouco tempo. Quando eu entro nas salas de aula, todas elas estavam em círculos, em grupos. Né? Então, o professor faz exatamente isso. Ou seja, você tem uma mesa ou 4 cadeiras, ou com carteiras, etc., em que todos os alunos estão em semicírculo, mas eles estão em grupo ali. Em semicírculo, para não ficar ninguém de costa para o quadro. Para quê? Para que na hora que o professor for fazer o marketing da matéria, na hora que o professor for fazer a explicação geral, não tem ninguém de costas, todo mundo com facilidade está vendo o professor. O professor acabou de dar a explicação geral, está todo mundo voltado para o centro daqueles grupos, desenvolvendo o seu trabalho, e o professor está vindo. Aquele buraco que ficou
que seria o aluno que estaria de costas, é um buraco onde o professor vai se encaixar em cada grupo para poder acompanhar o que está acontecendo naquele grupo. É tão simples, tão simples. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, gente, fale comigo, por favor. Não é que eu saiba tudo, óbvio que não. Mas vamos falar, vamos discutir, vamos tentar descobrir outras maneiras, mas não vamos abandonar esses alunos, pelo amor de Deus. Porque esses alunos precisam ser incluídos, de verdade. Não é a inclusão que essa senhora falou, aquela senhora falou, não. Inclusão de verdade, ou seja, ele tem que sentir que ele está aprendendo. Aí não pode botar grego para ele, não. E quando ela aparecer e falar na escola de vocês alguma coisa, faça esse texto para ela. E diga a ela, leia para mim. Mas agora tem que saber se ela sabe grego. Né? Se ela souber grego, não adianta nada. A gente põe uma outra língua qualquer. Aí não entendo. Então, é assim que a senhora quer? Como é que a senhora vai ser incluída sem ninguém explicar o que está aqui? É complicado, hein? Bastante complicado isso. Pois é, gente. Então, eu tinha outros assuntos que eu queria falar com vocês hoje, mas deixa eu ver o que Ednildo está dizendo. Eu recebi um aluno cadeirante e, ao cantar sempre uma música que faz movimento com o corpo em pé, mudei a letra para que todos fizessem movimento sentado. Excelente. Exatamente. Pronto. Aí o que aconteceu? Nós adaptamos, você adaptou a música para que todos possam fazer igualzinho a ela. Está incluindo. Está incluindo essa pessoa, essa está sendo incluída. E eu garanto que todos os alunos vão gostar disso, de fazer isso. Está na cara que vão gostar. As crianças adoram quando conseguem fazer com que o coleguinha fique feliz, alegre. Lógico, às vezes as crianças não adoram tanto assim. Mas para isso, nós temos que fazer uma coisa que se chama assembleia de classe. Que, aliás, 2 alunos do ensino médio da minha escola exigiram de mim isso hoje. Eles foram lá na minha sala e disseram, né, foi Tiago e Magalhães. Tiago e Magalhães disseram para mim, professor, o senhor esqueceu de fazer assembleia de classe, tem muito aluno novo e eles não estão sabendo quem são os especiais e como lidar com eles. Realmente. Então, a partir de amanhã, eu já vou marcar as assembleias de classe, porque eu realmente esqueci que tem tanto aluno novo que a gente precisa que todos eles saibam lidar com os colegas especiais. Como a maioria lá já sabe, eu fiquei muito despreocupado, mas não pode ficar despreocupado. Nós temos que nos preocupar com todos os alunos novos, porque eles vêm de escolas que não têm nada a ver com inclusão, ninguém está preocupado com isso. Se tiver bullying que tenha lá na escola, a gente tem essa preocupação. O bullying é uma coisa que é proibida mesmo. Então, isso que você fez, Edilda, fantástico. Você mudou a letra para que todos fizessem os movimentos sentados. Com isso, todo mundo faz o mesmo tipo de movimento, inclusive a aluna cadeirante. Pronto. Eu vi até um vídeo que passou no Face outro dia, sobre um garoto, não sei se vocês viram, sobre um garoto que se mudou para um bairro e os garotos estavam todos jogando vôlei e tal. Estavam jogando basquete, aliás. Estavam todos jogando basquete e na quadra ali do bairro e, de repente, chega uma criança se mudando, a criança cadeirante. Aí eles olharam para a criança cadeirante olhou para eles. Aí vem o dia seguinte. No dia seguinte, o que acontece? A criança cadeirante está saindo de casa e, de repente, vê uma bola de basquete na varanda. Aí ela olha para a bola de basquete e não entende nada. Aí chega um garoto e chama ele para a quadra. Quando esse garoto cadeirante chega na quadra, todas as crianças estão em cadeiras de roda. Quer dizer, cada uma arranjou uma cadeira com roda, né, para fazer isso. Então, uma pegou cadeirinha com rodinha, outra pegou um caixote com skate embaixo. Então, todos estavam iguais a ele para poder todos juntos jogarem basquete. E ele, como novo morador do bairro, ser incluído nas brincadeiras ali. Ou seja, é isso que nós temos que fazer na escola, gente. É isso, nós temos que incluir todo mundo dessa forma. Né? Então, a metodologia tem que ser preparada para que todos estejam aprendendo nos seus níveis, nos seus diferentes níveis, todos estejam se desenvolvendo para a autonomia e todos estejam sendo estimulados à socialização. Se nós encontrarmos metodologias que alcancem esses 3 objetivos, nós estamos certos. Se a nossa metodologia não alcança os 3 objetivos, nós, infelizmente, estamos errados e temos que mudar, temos que descobrir como fazer.
Tá? Aí vamos conversar com nossos amigos, nossos colegas, para ver alguém já fez, deu certo. E, repito, use a minha metodologia. Ela é gratuita, é para todo mundo usar à vontade. Eu tiro todas as dúvidas que quiserem, aonde for. Vou aí na cidade de vocês, vou em qualquer canto, fazer o que vocês querem ver na prática, vamos fazer na prática. Tá? O importante é não abandonar essas crianças. Dar oportunidade para que elas tenham o mesmo direito de todos os nossos filhos, alunos, etc., de se desenvolver, de ser autônomo, de se socializar e de aprender sempre. Tá? Isso é super importante. Agora eu queria passar para vocês rapidamente, embora já sejam 9 horas, o seguinte. Nós podemos discutir um desses assuntos no próximo programa, na próxima quarta-feira. Um é sobre alergia alimentar. O número de crianças que está apresentando alergia e intolerância alimentar está aumentando muito. Nós sabemos até as razões disso, tá? Então, nós podemos discutir sobre isso no próximo programa. Tá? Algumas coisas que levam essa alergia alimentar a estar se desenvolvendo são parto cesariano em vez de normal. Tá? O parto cesariana não permite que a criança, ao nascer, já esteja com a flora intestinal perfeita. O parto normal permite. Aí a criança nasceu. Se ela estiver sendo alimentada exclusivamente por leite materno durante 8 meses, no mínimo, aí toda a tendência da criança de vir a desenvolver alergia alimentar, etc., vai inverter e ela não vai desenvolver alergia nenhuma, nem intolerância nenhuma. Então, outra coisa importante, alimentação exclusivamente por leite materno nos primeiros 8 meses de vida da criança. Tá? E outra coisa é a criança os pais não serem frescos demais, que querem que a criança fique limpinha o tempo todo. A criança precisa estar se lambuzando de vez em quando para adquirir as bactérias que são na flora intestinal, que é a proteção que ela tem para as comidas que ela não pode deixar ir para as proteínas de certas comidas que não podem ir para a corrente sanguínea. Então, isso é que está dando alergia alimentar. São essas 3 coisas, tá? O parto, cesárea, a alimentação não ser exclusiva de leite materno durante os primeiros 8 meses e criança excessivamente limpa o tempo todo. O outro assunto importante é para os adolescentes que estão com dificuldade de escolher suas carreiras, etc. Assistam o meu vídeo no meu canal do YouTube, que é youtube.com/c/Roberto Andersen. Assista o vídeo O Mito da Caverna. Então, os pais agora, que sabem que seus filhos estão confusos na escolha da profissão, procurem no meu canal do vídeo O Mito da Caverna e assistam com eles. E vamos chegar a alguma conclusão com eles, vocês e seus filhos. E os adolescentes que tiverem, meus amigos adolescentes que estão assistindo, assistam O Mito da Caverna no meu canal do YouTube. Outra coisa é sobre o Base Nacional Comum Curricular, como eu falei, estou estudando e nós vamos discutir sobre isso oportunamente. Outra coisa é School Killers. Isso é muito importante. Um pesquisador nos Estados Unidos chegou à conclusão que todos os matadores de escola, todas aquelas adolescentes que entraram em escola armados e que mataram, todos têm uma coisa em comum. Uma coisa todos têm em comum. Todos são provenientes de carência afetiva paterna. Todos. Alguns não têm carência afetiva materna, mas paterna, todos. Então ele chegou a essa conclusão, sim. Então isso é muito importante que nós analisemos isso e vamos fazer nas escolas, né, fazer treinamento parental, reunião com os pais, pai mesmo, pai homem, que é exatamente a ausência afetiva paterna, que é o ponto comum de todos os school killers, digamos assim. Todos esses adolescentes e crianças que entraram na escola matando todo mundo. Então, nenhum deles tinha afetividade paterna. Nenhum deles tinha afetividade. Tinha um pai. Vários tinham pai até em casa. Mas pai em casa, mas nenhuma ligação afetiva do pai com ele. Então, isso é uma coisa bastante importante de ser discutido, analisado,
e levado para as nossas reuniões de pais, onde a maioria que vai é mãe. O pai muitas vezes não vai. Então, precisamos trazer esses pais e discutir com esses pais a forma deles terem afeto com o seu filho. Porque os school killers, 99,9%, não sei se teve alguma mulher, mas a maioria foi homem mesmo. Então, o afeto do pai com o filho está faltando. Essa afetividade do pai com o filho é que está provocando essa reação, essa revolta interna muito grande, e que faz com que, a partir de um bullying, não foi bullying. Não, o bullying sozinho não faz isso, não. Mas o bullying acrescido da falta do afeto paterno, aí não tem solução. É perigoso mesmo. Sim, Maria José, aborda esse assunto, professor. Exato. Então é isso, gente. A carência afetiva paterna, o BNCC que a gente vai a qualquer momento discutir, o mito da caverna, o vídeo meu, mito da caverna, para os adolescentes que estão com dificuldade de escolher suas profissões, e esse processo da alergia alimentar. Então, quem quiser que algum desses assuntos seja mais bem explicado, avisa para a gente, então, colocar uma live para isso ou fazer um artigo sobre isso, ok? Bom, gente, então eu me despeço tanto de vocês hoje, a gente já passou um pouco da hora, 6 minutos da hora que eu havia combinado, e na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, estaremos de volta na nossa live, mais uma vez, que é um prazer estar com vocês aqui. Todos os nossos artigos, vídeos, etc., podem ser acessados pelo nosso blog, que é robertoanderson.blogspot.com. E o pessoal que perguntou como adquirir o livro, já que não achou na livraria. Tem nas livrarias, toda livraria virtual, tipo a Cultura, a Civilização Brasileira, Saraiva, essas livrarias todas virtuais têm todos os meus livros. E, inclusive, esse último que saiu agora, que é O Menino dos Jornais, que é o livro de contos, tá? Que tem, inclusive, o mito da caverna, que eu acabei de falar, é uma das reflexões da segunda parte do livro. Reflexões sobre reflexões sobre o sentido da vida também é uma das reflexões que está na segunda parte do livro. Como eu falei, a primeira parte do livro são 20 contos para relaxar, para relaxamento mesmo. São contos, etc., que eu adoro, tá? Como eu sempre gosto de escrever. E a segunda parte do livro são 10 reflexões. E entre essas reflexões estão algumas palestras minhas, como a do Mito da Caverna, como reflexões sobre o sentido da vida, sobre reflexões sobre a angústia do sentimento amoroso, etc. Coisas assim. Então, adquirir tanto pelas livrarias, virtualmente, como pode ser feito também clicando no nosso blog, robertoanderson.blogspot.com. Ao você clicar na capa do livro, aparece a página do Mercado Livre. A página do Mercado Livre, você comprando pelo Mercado Livre e mandando a mensagem para mim, que Mercado Livre, o livro vai sair de lá do colégio, lá do IUP. Então, já pode dizer se você quer autografado, etc., que ele já vai autografado para você. Ok? Todos os livros podem ser comprados dessa forma, clicando ali no nosso blog, na capa do livro, no blogspot Roberto Anderson, tudo junto, .blogspot.com. E clicar na capa do livro e dizer que quer ele autografado. Aí pronto, ok? Então, gente, até a próxima quarta-feira, às 8 da noite, quando nós vamos estar aqui discutindo mais uma vez coisas importantíssimas para a nossa educação e coisas que vocês precisam e querem discutir, nós precisamos discutir, para nós darmos mais oportunidade a esses nossos alunos todos, nossos filhos, etc. E garantir a aprendizagem, garantir a autonomia e garantir a socialização. Ok? Até a próxima quarta-feira, 8 horas da noite. Forte abraço a todos vocês.